Uma religião. Um templo. Seus sacerdotes e fiéis. Laodiceia no banquete dos ídolos. Esse é o tema, tá? Vou repetir. Uma religião, um templo, seus sacerdotes e fiéis. Laodiceia no banquete dos ídolos. É o nosso tema que vamos procurar estudar nesta tarde. O que os irmãos conseguem ver na tela nesta imagem? Um estádio de futebol. Um estádio de futebol tem pessoas ou está vazio? Tem pessoas. E existe uns personagens lá no meio do campo. Quem vocês veem lá no meio do campo? Palanca. 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 Tem um banquete ali, não? Exato. E temos aqui uma imagem de um ser estranho, também com uma bola. Então nós temos Lúcifer no meio do estádio, temos uma mulher, temos um banquete e eles estão a participar de uma ceia. Então nós vamos estudar sobre este assunto. Laodiceia no banquete dos ídolos. Laodiceia no banquete dos ídolos. Isso por quê? De acordo com o livro de Ellen G. White, há uma citação que muitos conhecem sobre a visão de um comboio. E ela diz o seguinte: foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcando nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão se reunindo em feixes, pronto para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexo e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Então, gostava de parar aqui. A visão do caminho estreito é uma visão que Ellen G. White vai ter no sentido de Deus, através da sua serva, advertir o mundo que Satanás vai levar a humanidade ao espiritismo. E esse comboio é o comboio que representa a ligação direta ou indireita com o mundo espírita. E esse mundo espírita é o mundo que nós vivemos. Significa que o mundo paulatinamente será espiritualizado. Nós vamos e começamos a perceber que há um toque de Satanás em quase tudo que nos envolve. Primeiro é que a sociedade está hiper mega sexualizada, que quando você sai fora, a partir de uma lata de cerveja ou qualquer coisa, você se depara com um homem nu ou com uma mulher mal vestida. Ou até vai se deparar com desenhos animados que têm por sua fonte o espiritismo. Mas, quando olhamos para o cenário do desporto, não foge à regra. Não vamos falar de alimentação, não vamos falar de desenhos animados, nem filme. Eu estou a falar de desporto porque o tempo presente obriga-me a falar de desporto. Isso porque não só o mundo está envolvido, como muitos adventistas do sétimo dia têm paixão por desporto. Por isso é que vamos tratar do assunto de uma religião, um templo, seus sacerdotes e fiéis, Laodiceia no banquete dos ídolos.
vamos primeiro falar sobre a história. Quando nós olhamos para a história do futebol, vocês não vão conseguir pegar as fontes, mas creio que ao ser gravado, teremos contato com maior nitidez do nosso slide. Então, de acordo com a Enciclopédia Britânica de 1987, há mais de 30 séculos, atividades relacionadas ao desporto, ao futebol, já eram praticadas tanto no Egito como na Babilônia. Há mais de 30 séculos. Quer dizer que questões relacionadas ao futebol não é algo novo. Já em sociedades ou civilizações muito antigas, têm atividades assim relacionadas ao futebol, Egito e Babilônia. Esses jogos deveriam ser de caráter religioso, tanto no Egito como na Babilônia. E para os egípcios a bola simbolizava o sol e para os babilônicos a bola simbolizava a lua. E não nos admira porque quer sol, quer lua, tinha no passado um caráter religioso dentro da religião egípcia e babilônica. Então nós temos imagens ou registros de atividades com bola já há mais de 30 séculos. Os chineses, há mais de 20 séculos atrás, na época da dinastia He, existia um jogo chamado Tsushu, que tem como a percepção golpear com o pé, utilizado como treinamento militar. Esse jogo da dinastia He, Tsushu, era utilizado para treinamento militar, tá? E quem praticava tal esporte para treinamento militar era a guarda do imperador Wang Ti, Enciclopédia Britânica, 1987. Saindo dos egípcios, os babilônicos e todas as outras civilizações mais antigas, nós nos encontramos com os gregos. É interessante que quando nós olhamos para a profecia, mesmo no livro de Daniel, ao sairmos desde a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, não há só decadência de reino, como também há o processo de herdar os costumes, os hábitos das civilizações que noutrora passaram. Então, a Grécia também herdou muita coisa de Pérsia e de Babilônia. Nos anos de 776 a.C., os gregos criaram um jogo, Ipskiros, que integrava a educação atlética da juventude helênica. Os gregos, tanto homens como mulheres, eles passavam óleos, produtos aromáticos em seu corpo, e depois de passar óleo e produtos aromáticos, eles paravam para se divertir. E eles jogavam ou praticavam esportes com uma bola. Essa bola era de couro recheada com crina de animal. E dentro dessa diversão da Grécia, envolvia sensualidade e movimentos carregados com erotismo. Um outro tipo de bola que os gregos faziam era de bexiga de boi, tá? Coberta com uma capa de couro. Nós temos aqui, não é investigação que eu tirei da minha mente, são livros que contam a história do futebol. Saindo da Grécia, a Grécia cai e um outro império surge, Roma Imperial, tá? E a história reza que, depois da Grécia ter caído, os jogos foram também adotados pelo Império Romano. E nesses jogos, não é? Os romanos criaram para o futebol uma outra terminologia que chamava-se Raparstum, cujo grande incentivador era o imperador Júlio César. Raparstum era um tipo de jogo que consistia em chutar a bola. Esse jogo para os romanos não era visto como uma diversão, mera diversão não, mas como um treinamento militar do exército romano. O esporte era tão violento, mas tão violento, que muitos terminavam os treinos feridos ou mortos. A história conta que houve uma ocasião em que apenas num treino de futebol, 25 soldados saíram aí feridos. Isso dentro do Império Romano. Olhando para essa citação, o contexto histórico, a irmã White, Educação, página 210, ela vai dizer o seguinte: alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol americano e o boxe, se têm tornado escola de brutalidade.
estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos da antiga Roma. Então, o Espírito da Profecia, conhecendo o assunto, vai pegar na temática do contexto de Roma, que utilizavam o desporto como treinamento militar, e não era algo de se carinhar, não, porque era muita brutalidade. Não só saía feridos, como também há pessoas que morriam, não é? E vai dizer que, no seu tempo, já de longa data o futebol vinha, mas mesmo com muita evolução e carregado de regras, não tirava em si a brutalidade que já vinha vindo de geração em geração. E ela disse que aquele cenário de futebol americano e boxe tem as mesmas brutalidades que se desenvolvia na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta. Então, dentro do futebol, há um amor ao domínio, um dominar-se sobre o outro, e há necessidade de exercer a força bruta para poder vencer. Estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. Então, ela já chamava a atenção sobre a prática do futebol americano e boxe. Mas o futebol, que é jogar com os pés, apesar que os americanos também, o futebol americano também usa-se os pés, é muito mais antigo que o futebol americano. Vamos continuar. Há uma linha de tempo que, ao olharmos, conseguimos perceber desde as dinastias antigas até os dias de hoje, como é que o futebol foi se desenvolvendo, não é? Desde a criação de campos para a prática de futebol, no sentido de exercício ou treinamento militar, até ao futebol moderno que nós conhecemos. Então, nós temos aqui as datas. Eu coloquei as datas mais marcantes ou sonantes. Não coloquei todas as datas, porque a história de futebol é muito longa. Se nós começarmos desde o Egito até a data de hoje, estamos a falar de mais de 20, 30 séculos atrás. Então, aqui, por exemplo, em 1581, times foram organizados. Richard Mulcaster, aluno do colégio de Elton, no século XVI, foi organizando times. Aqui em 1800, início da criação das primeiras regras, tá? O futebol aqui em 1844 era evidentemente muito popular em Londres, apesar de que o futebol não se desenvolveu na Inglaterra, mas a Inglaterra é conhecida como o país que modernizou o desporto, tá? Aqui, em 1888 e 1915, foi criado a Liga de Futebol. Mas a tão famosa FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, foi criado nos meados de 1900, 1902, 1903, 1904. Vamos continuar. Aqui nós temos uma outra cronologia. Aqui, 21 de maio, foi fundado a FIFA, de 1904. 1905 e 14 pensou-se na criação da primeira Copa, primeiro campeonato de futebol mundial. Infelizmente, em 1914 surgiu a Primeira Guerra Mundial e o plano foi por água abaixo. Termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, tá? Em 1928 a 1930, a FIFA vai criar o primeiro campeonato do mundo. E quem vai orquestrar é alguém que vamos falar recentemente. Eu gostaria que vocês retessem a vossa atenção neste nome que vamos falar, tá? Jules Rimet. Aqui, mais adiante, as regras foram surgindo, mas o primeiro campeonato do mundo já existia disputa de países em 1904, ali quando se criou a FIFA. Mas um campeonato internacional envolvendo nações só foi em 1928 para 1930. E ali teve um personagem sonante, marcante, que é Jules Rimet. É dele que vamos falar agora. Jules Rimet, quem foi ele? A Copa do Mundo da FIFA, o campeonato, o maior campeonato de futebol internacional, é um dos eventos esportivos internacionais mais esperado
e estima-se que dezenas de milhões de telespectadores participem. Seu fundador da Copa do Mundo, não da FIFA. Seu fundador trata-se de Jules Rimet, nascido em 1873 na aldeia francesa. Fazia parte, quando Rimet nasceu, ele nasceu dentro de uma família católica, e quando ele cresce, ele vai fazer parte, não é, dos Cavaleiros da Ordem Militar de Cristo, os Cavaleiros Templários, uma sociedade católica, Jules Rimet. E seus amigos foram inspirados nas ideias, quer dizer, Rimet e seus amigos foram inspirados nas ideias do Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, dentro do cenário católico, ele via atividades que pudessem envolver os jovens e no sentido de atrair as pessoas mais carentes. Então, Rimet, desde criança, ele tinha um desejo de atrair as pessoas em concertos sociais, unir as pessoas. Então, carregado desse objetivo, mesmo depois de crescido, quando assumiu a presidência da FIFA, sendo o terceiro presidente da FIFA, Jules Rimet, em 1928, com a ideia de fundar uma organização para favorecer a ação social dos pobres. Rimet tornou-se presidente da FIFA em 1921. Era um advogado católico, liderou a FIFA até 1954. Em 1956 foi indicado o Prêmio Nobel da Paz. Jules Rimet, tendo em conta que ele conseguiu reunir e criar a Copa do Mundo como presidente da FIFA, os que o antecederam não o fizeram, e suas façanhas, não é, podemos assim dizer, garantiu-lhe também o direito de Prêmio Nobel da Paz por ter fundado a Copa do Mundo e permaneceu dentro desta presidência, tem 33 anos no cargo, e faleceu em 1956, aos 83 anos. Em 1928, criou o primeiro campeonato mundial de futebol, que este campeonato foi vencido pelo Uruguai. O primeiro país a vencer uma Copa do Mundo foi o país Uruguai. Sendo o troféu, Rimet, sendo que sua concepção catolizada e suas ideias que só ele tinha, fazendo parte de uma sociedade secreta dos Cavaleiros Templários, quando ele cria a Copa, ele chegou à conclusão que as nações deveriam ser premiadas. E o prêmio que ele desenvolveu era uma taça. A taça foi uma taça em homenagem a Nice, deusa grega da vitória. Jules Rimet, decidiu então homenagear uma deusa chamada Nice, Nike, ou também Vitória, no sentido de premiar a nação que vencesse o campeonato do mundo. A deusa grega da vitória Rimet fez dela um símbolo do maior evento desportivo que reúne todas as nações. As nações, ao buscarem a vitória, estariam concorrendo para ganhar o emblema, um símbolo pagão ou satânico. Isso é facto, não é algo de se inventar, não. É facto. O campeonato Copa do Mundo, homenagem a Nice, deusa grega da vitória. Nice, em grego, ou em latim, ou em romano, Nike, significa vitória. A nação que vencesse seria chamada uma nação vitoriosa e receberia um troféu, símbolo da deusa grega da vitória. Era uma deusa grega que personificava vitória, força e velocidade. São as coisas que um jogador de futebol precisa ter. Ele precisa conquistar a vitória, precisa de força e precisa de velocidade. Características dessa deusa: ela carrega uma copa ou taça de 8 faces. Vamos para a internet investigar. 8 faces. Essa deusa também tem asas. Ela representa vitória e é carregada de muita força e velocidade. De acordo com o historiador grego Hesíodo, nos anos de 750 a 650,
Segundo Hesíodo, Nice voava porque Hesíodo era um poeta grego e conhecia a mitologia grega, e nas suas histórias narradas ele diz que Nice, ou a deusa grega da vitória, voava sobre os campos de batalha para premiar os vencedores com a fama e a glória. Mas nem sempre ela era justa e nem sempre premiava os mais brilhantes. Nice premiava com louros de vitória quem soubesse usar melhor estratégia. Dentro do campeonato de futebol, é uma ciência hoje. É necessário estudar estratégia, metodologias de vencer o adversário. Não só dentro do futebol, como dentro de qualquer esporte competitivo. Quando você quer tirar vitória, você precisa ser estratégico, metódico. Então, ela não premiava de forma justa os mais brilhantes. Quem apresentava para ele melhor estratégia, ela premiava, segundo Hesíodo. Vamos conhecer um bocadinho a história de Nice, porque Jules Rimet utilizou Nice para ser troféu da Copa do Mundo. Nice, no panteão da mitologia grega, era um dos 4 filhos, era uma das 4 filhas de Palante ou Palas, dependentemente da fala, Palante ou Palas. Palante ou Palas é filho de Titã. Palante, pai de Nice, foi esposo de Estige, de Oceania. Estige foi filha de Tites, tá? Então, este casal deu origem a Nice, ou a deusa grega da vitória. A mãe de Nice, Estige, ganhou este nome em sua homenagem. Sua mãe, isso é Estige, era a deusa dos inquebrantáveis juramentos. Significa que, se alguém quer fazer um juramento que não se quebra, precisava jurar em nome dessa deusa. Solenes e, portanto, invocada em qualquer situação que envolvesse ganhos, tá? Estige. Ganhos, sucesso, vitória e poder. Quando Estige dá à luz a Nice, vai colocar o nome dela de Vitória. Isto porque para vencer era necessário fazer juramentos consigo mesmo para alcançar objetivo. Isso é Estige. Ok. Jules Rimet foi o católico que batizou com o símbolo pagão o maior desporto mundial. Ele batiza o troféu com o nome de Jules Rimet, o nome de Nice, Vitória. E vai desenhar a taça, vai esculpir tal como a deusa era. Este é o primeiro troféu da Copa do Mundo em 1928. O troféu de Nice. O primeiro troféu de uma organização idólatra mundial, tá? O Brasil conquistou permanentemente. Há uma regra dentro do Mundial que, se o país conquistar 3 vezes o campeonato, permanece com a taça. O Brasil vai conquistar 3 vezes esse campeonato e recebe o direito de ficar com a taça para sempre. E a FIFA tem que esculpir ou desenhar uma outra. Só que, em 1970, quando levaram a taça no Brasil, em 1983, essa taça foi roubada várias vezes. E já tinha sido achada por um cão. É uma história muito grande que aqui não me interessa tanto. Só que achou-se, roubou-se, mas depois a última pessoa que vai roubar a taça, por ser um ouro pesado, vai derreter e ficou apenas a base de madeira. Várias réplicas foram feitas, não é? Uma réplica foi feita, provavelmente está na FIFA, como monumento, mas não é original. Mas o pedaço de madeira foi encontrado. Primeiro troféu, originalmente chamado Vitória. Mas depois, quando esse troféu é roubado e nunca mais tinha sido achado, a FIFA decidiu construir ou fazer um outro troféu. E como o seu idealizador chamado Jules Rimet havia morrido e tinha recebido o Prêmio Nobel da Paz, era necessário reconhecer e homenagear ele. Tiraram o nome de Nice e colocaram Jules Rimet, taça Jules Rimet. Então, era feito, depois de terem dado o nome de Jules Rimet, era feito de prata e lápis lazuli, folhada de ouro, e representava, mesmo com o nome do
do cofundador do campeonato, não é? Representava Nice, a deusa grega da vitória. Você tem aqui Pelé, tá? Pelé, depois do Brasil ter vencido o campeonato, sabem que os capitães ou outros jogadores beijam na taça, ou até mesmo vão, assim, ter um momento seu para exaltar a taça. Aqui você tem Pelé, não é? O Brasil havia vencido em 1963 e o supostamente rei Pelé idolatrando a deusa Nice, a deusa da vitória. A taça tinha sido esculpida tal igual à mitologia grega para homenagear a deusa da vitória. Então nós temos no relato histórico várias imagens de jogadores não só do Brasil, como de outros países, que enquanto não haviam conquistado o troféu 3 vezes, eles levantavam esse troféu e por um determinado tempo ficava no país que venceu o campeonato, depois devolvia. Mas o Brasil já não devolveu, porque havia conquistado ela por 3 vezes. Então, vocês vão para a internet, vão encontrar o relato desse troféu, tá? Por vários jogadores. Foi feita uma réplica que está exposto na sede da FIFA, e se vocês pesquisarem, irem no site da FIFA, aquele já não é original. Aquilo é réplica do que foi roubado. O troféu, depois de ter sido roubado, ele ganhou uma certa conformação nova. Mas a ideia principal é a mesma. Já não temos ali a imagem de uma mulher com asas, e carregando uma copa de 8 faces, mas nós temos ali, tá? 2 homens numa posição à espiral, festejando vitória, carregando sobre si o mundo. Este é o que nós vimos no novo desenho, novo formato do troféu da Copa do Mundo. Então, 2 homens cantando vitória, carregando em si o mundo em formato espiral. E outras taças que vão surgindo, não tem muita diferença, tá? Vão surgindo novas taças, mas a principal nos chama muita atenção, que é do campeonato do mundo, aqueles que conquistam. Vamos sair da Copa do Mundo. Nós olhamos para este cenário, temos que olhar de forma espiritual. Nós, a princípio, dissemos que o Espírito da Profecia vê um comboio, e nesse comboio o mundo entrava nele para seguir numa determinada direção. E o anjo, ela viu o maquinista e pergunta quem era. E o anjo de Ellen G. White diz que era quem? Satanás. E carregava consigo o mundo. Já sabemos que os 2 grandes enganos para os últimos dias não só é o domingo como um dia falso de adoração, como também é a imortalidade da alma carregando em si o espiritismo lá dentro. O mundo está mega espiritualizado. Desde os campeonatos, as roupas e outras atividades que nós conhecemos. E Satanás está procurando carregar o mundo após si. Não vai só utilizar o ecumenismo no sentido de unir as igrejas, não vai só utilizar uma única moeda, mas existem atividades que são fundamentais para superficial e supostamente promover paz, onde os homens começam a cantar queremos paz, vamos unir as nações, mas que o pano de fundo transcende o desejo dos homens de quererem paz. O pano de fundo nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E adoraram a besta e adoraram o dragão que deu o seu poder à besta. Porque no fim do grande conflito, aquilo que originou o conflito, que é o problema da adoração no céu, ela também será trazida à superfície e será o motivo do conflito final, o problema da adoração. Em Apocalipse capítulo 14, nos é dito que há um evangelho para ser pregado no mundo todo e que convida o mundo a temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez as fontes das águas. Há uma mensagem que convida o mundo a adorar o Deus verdadeiro. Mas em Apocalipse capítulo 13, há um poder que está fazendo de tudo
para que todos adorem, não só este poder, mas como também adorem o dragão. E esse poder, ela vai fazer isso espiritualizando o mundo inteiro. Diretamente podemos não o servir, mas podemos o servir indiretamente. Queridos, além do campeonato de futebol, há um outro outro campeonato que é chamado de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos teve origem na Grécia Antiga, adaptou-se, lá tinha o formato de sensualidade e outras coisas, mas depois adaptou-se para o mundo inteiro e é utilizado esse esporte como instrumento para a promoção de paz, união das nações e também promoção de respeito, unindo as nações em várias modalidades. Aí nos Jogos Olímpicos, Satanás não se faz só presente através do futebol, mas como ele conseguiu, através dessa modalidade, através desse campeonato, trazer várias modalidades e em todas as modalidades esportivas ser representado nela. Então, quando falamos dos Jogos Olímpicos, as principais nações, lá vai participar o boxe, o futebol, o voleibol, o basquetebol, a natação, de tudo um pouco, não é assim? Ok. O emblema do troféu principal da competição que premia todos os vencedores dos esportes é uma medalha e que no meio daquela medalha vamos encontrar lá a deusa Nice, a deusa da vitória. Nós vamos encontrar, se vocês pegarem, vão para a internet, peguem as medalhas dos Jogos Olímpicos e vê qual é o símbolo que está dentro da medalha dos Jogos Olímpicos. E vá para a internet e pergunte, vai pesquisar. Imagem representada na medalha dos Jogos Olímpicos, virá deusa Nice, deusa da vitória, símbolo grego. Todos os jogadores recebem essa medalha. E vai se premiar, não se dá troféu como aquelas jarras que nós vimos, mas dá-se medalha. Premia-se o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Bronze, prata e ouro, não é assim? Sim. Exato. Então, Nice, já na altura da Grécia, Nice era representada nos vasos gregos com vários atributos. Quando havia campeonatos e esportes nos Jogos Olímpicos da Grécia, eles poderiam receber várias coisas, não recebiam medalha. Recebiam o quê? Por exemplo, uma grinalda, uma faixa com uma coroa, não é? Tudo representando Nice, a deusa da vitória, uma tigela, copo para libações, onde queimava-se determinados produtos para os deuses. Também um altar e uma lira para a celebração de vitória. Lá na Grécia, quando celebrava-se os Jogos Olímpicos, ela tinha um caráter religioso. E tinha a ver com Nice, a deusa grega da vitória. Nas cenas titanomáquia, ela, Nice, aparece conduzindo um carro de Zeus. Em mosaicos e moeda, ela aparece segurando uma palma com um símbolo de vitória. Nice encontra sempre com mão direita de Atena, dando assim à deusa a certeza de que a vitória em todas as batalhas travada. Ela aparecia com a mão direita, ela é representada com duas asas, símbolo de vitória. Certo? E era também uma deusa carregada de força e velocidade. E sua mão apontava para a Grécia, representando que em todas as batalhas físicas de morte que Grécia ia, Grécia teria vitória. Então, não conseguimos ver muito bem, mas creio que através do vídeo poderão ver, tá? Aqui nós temos jogadores que vão beijando suas medalhas, estão envolvidos numa idolatria e numa atividade esportiva espírita, onde Satanás se faz representado com uma deusa. Todos os deuses desse mundo é símbolo de Satanás. Não há um Deus fora do que existe no céu, que na terra, seja ele de prata ou qualquer outra coisa, que não representa Lúcifer. Não existe nenhum. Ao beijarmos tais símbolos, ou carregarmos ele,
estamos a assumir Lúcifer como sendo nosso senhor naquela atividade. Laodiceia. Qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja, Laodiceia, é preparar um povo para a volta de Jesus. Essa é a principal missão. Eu tenho dito que Mateus capítulo 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, para testemunho de todos, então virá o fim. Esta afirmação de Cristo não é primícia maior. O fim não é determinado pela pregação do evangelho em todo o mundo. Ou melhor dizer, a igreja não será levada ao céu porque o evangelho foi pregado em todo o mundo. Já nos dias de Paulo, o evangelho tinha sido pregado em todo o mundo. A primícia da igreja ser levada ao céu, podemos aqui estar a distribuir folhetos e alcançar o mundo todo, mas se a igreja não estiver preparada para ir para o céu, a igreja não vai. Essa não é a primícia maior, essa é a primícia menor. A primícia maior, não só para que vamos aos céus, mas para que também o mundo termine, é exaltai o página 275, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação do seu caráter na sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como céu. Essa é a primícia maior. O caráter de Cristo ser reproduzido na sua igreja. Se isso não acontecer, Deus vai travar os ventos e o mundo ou a igreja vai permanecer mais 40 anos no deserto. A primícia maior não é o evangelho ser pregado em todo mundo. Nós hoje podemos pregar o evangelho em todo mundo, mas se a igreja não estiver preparada, nós no céu não vamos. Existe um dever de casa a ser feito, que é a primícia maior. Isso é preparar o caráter, reproduzir o caráter de Cristo em nós, para que uma vez a igreja preparada, então o fim chegará e Jesus virá para nos buscar. E entendamos uma coisa, eu não creio que sem o poder da chuva seródia ou a obtenção da temporã consigamos pregar o evangelho em todo o mundo. Não creio isso. Podemos ter todas as gráficas do mundo, sair toda a igreja adventista, mas se a igreja não se apoderar do poder que está à nossa disposição, nós não alcançaremos esse mundo. Para que os discípulos alcançassem o mundo no seu tempo, eles tiveram à sua disposição um poder, a chuva temporã. Nós, se não nos apoderarmos do poder que está à nossa disposição, podemos ter todas as gráficas do mundo, o evangelho não será pregado em todo mundo. Ainda existem pessoas que nunca ouviram falar da mensagem adventista, nem sabem o que é sábado. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não estou a falar de sábado, de Jesus. Vivemos numa sociedade sem muita escravatura comparando o passado, mais tempos livres do que oprimidos. Aquilo que a igreja não conseguiu fazer em tempo de paz, terá de fazer em tempo de profunda crise. Mas somente com o poder da chuva seródia, imbuído da temporã, conseguiremos terminar essa obra. Somente. Imagine que se agora nos apoderarmos do poder que está à nossa disposição, o mundo ouvirá em menos de um dia toda a mensagem adventista. Pedro, com o poder do Espírito Santo, em um dia, 5.000 almas foram batizadas. Imagina se tiver 1.000 Pedros com o poder do Espírito Santo na igreja adventista. Se um alcançou 5.000, imagina se tivermos 1.000 Pedro dentro da igreja. Um dia é muito, em horas alcançamos o mundo. Mas o que favoreceu Pedro? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Disse alguém na oração, é a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Queridos,
todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de fazer o quê? A maneira de apressarmos a vinda de Jesus não é pregar o evangelho em todo mundo, porque isso já foi feito nos dias de Paulo. Não é isto. Em 1888, Cristo não voltou. Não é porque o evangelho não seria alcançado, é porque a igreja não estava preparada. É porque a igreja não estava preparada. Isso é primícia maior. A preparação da igreja fará com que o evangelho seja alcançado em todo o mundo. Isso é primícia menor. Só que nós pegamos o boi, colocamos atrás e pegamos a carroça, colocamos à frente. Queremos alcançar o mundo sem o poder do Espírito Santo. Isso é em vão, irmãos. Não estou a dizer que pregar o evangelho é em vão, que distribuir folheto é em vão, mas estou a dizer que coloquemos o trabalho missionário em ordem. É pelo poder do Espírito Santo, não é por força nem por violência. Queridos, vamos continuar. A principal missão da igreja é preparar um povo para a volta de Jesus. Esse povo preparado, uma vez preparado, alcançará o mundo pelo poder que lhe foi disponibilizado. Exaltai o página 275. Se todos os que professam seu nome produzissem frutos para a sua o quê? Glória. O que é fruto para a glória do Senhor? Apocalipse capítulo 14. Eu preguei um tema recentemente, dai-lhe glória. Está no YouTube, quem quiser assistir no canal do IAG, é um tema maravilhoso pelo poder do Espírito Santo. Tem como tema, dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Nós temos que aprender o que significa dar glória a Deus. O que significa dar glória a Deus? Muita gente prega isso, a igreja prega e não sabemos o significado da primeira mensagem angélica. Dar glória a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7, diz que a todos quantos os criei para minha glória. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais isso para a honra e para a glória de Deus. Ok. Então vamos em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz que temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? A Bíblia nos responde, Jesus diz o seguinte: nisto glorificareis meu Pai, que des muitos frutos. Dar glória a Deus é, no caráter, manifestar os frutos do Espírito Santo. É temperança, é domínio próprio, é longanimidade, é amor, é fé. A presença do Espírito Santo na nossa vida, manifestando o caráter de Deus, isso significa glorificar o seu nome. Nisto glorificareis o meu Pai, se deres muitos, temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória. Gálatas capítulo 5, versos 22. Dar glória a Deus não é essa fama humana, pregar bonito, estar aqui, falar sem abrir, não é isso. Se isso fosse glória para Deus, Satanás o faria. Mas a glória que Deus requer é os frutos do Espírito Santo no caráter, na vida de um servo seu. É isso. Não é fazer pão integral, ser vegetariano, isso não. Dar glória a Deus é manifestar os frutos do Espírito Santo. É caráter, é brilhar. Queridos, se todos professassem seu nome, caráter, produzissem frutos para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do quê? Se todos tivéssemos o caráter de Cristo se manifestasse, o mundo todo receberia a semente do Evangelho. Queridos, rapidamente amadureceria a grande seara e Cristo viria recolher seus preciosos o quê? Grão. Pregar o Evangelho no mundo todo não é primícia maior. Devemos gastar mais tempo a buscar o Espírito Santo do que pregar o Evangelho. Consegue entender, irmãos? Devemos gastar mais tempo, não tenho medo de dizer isso,
devemos gastar mais tempo a buscar o Espírito Santo do que pregar o Evangelho. Quando o Espírito Santo se apoderar de nós, ele nos incomodará para sair, será natural. Não é se esforçar, chega, entrega um folheto, a pessoa não entendeu o folheto que lhe deram. Depois você passa na área em que evangelizaram, todos os folhetos no chão. Isso não é evangelismo? Isso é se esforçar. É só entregar, a pessoa não entendeu absolutamente nada. Isso não é evangelismo. Isso é se esforçar para evangelizar. Não há o Espírito Santo dentro. É para preencher preencher relatório da ação missionária do grupo, mais alguma coisa. Você vai fazer uma conferência bíblica. Conferência bíblica. 2, 3, 4. O Senhor é quem dá o crescimento. Mas é necessário que haja fruto. Se não houver fruto de pessoas que se convertem, mas pelo menos os que pregaram, houver mudança. Não é assim? Porque quando pregamos, pregamos para que os outros mudem e ao mesmo tempo para que Deus nos toque. Não há quem se converta e nem o que pregou mudou alguma coisa. Isso é esforço humano. Queridos, quero dizer que o objetivo principal da igreja é preparar um povo para a volta de Jesus. O resto é secundário.